Demos o Dom Ricardo com um aplauso, por favor. Obrigado. Bom dia, boa tarde, seja lá, né, o que for melhor para cada um. Então, eu sou bispo no Rio Grande do Sul. Vocês já devem ter visto do Oiapoque ao Chuí. O Chuí está na minha diocese. Então, já entenderam aonde eu estou. Então, é uma alegria, estou aqui, na verdade, substituindo Dom Bosco, que é o referencial da Comissão Vida e Família, da CNBB. E como a minha área também é a área de bioética, meu estudo, e sou o referencial no Regional Sul 3, do Rio Grande do Sul, vou dar a nossa colaboração. Que, na verdade, é um pouco já de tudo que já foi dito, né? Não há aqui nenhuma novidade, mas é importante termos bem claro aqui quais são os pontos nevrálgicos, eu diria assim, desse tema. E eu levanto aqui 5 pontos fundamentais que estão praticamente sendo levantados pelo pedido dessa ADPF. Primeiro, se alega que o aborto criminalizado, ele provoca um mal para a gestante, e realizado com sua autorização, seria um bem, e assim, se ele é criminalizado, está violando o princípio, um direito fundamental da mulher. Um segundo ponto é que este Código Penal de 1940 já não mais se sustenta. É algo que também é levantado. E a longa permanência, segundo eles, dessa criminalização, leva a um poder coercitivo. É interessante esses termos. Poder coercitivo do Estado sobre a vida pessoal da gestante. Isso também faz um terrível mal para a autonomia da mulher. Um terceiro ponto é que a criminalização do aborto compromete essa dignidade da pessoa, e especialmente das mais pobres, inclusive cita as de baixa renda, baixa escolaridade, mulheres negras, indígenas, e apelam para um princípio que é o princípio da não discriminação. Um quarto ponto levantado é que viola também a saúde. A criminalização, ela leva a mulher a uma clandestinidade para fazer aborto. E isso é algo que deve ser superado, segundo este pedido. E para finalizar, um quinto ponto, se quer garantir às mulheres esse direito constitucional e se promove, então, a autonomia da mulher. Importante essa palavra, a autonomia da mulher, tornando livre para, até a 12ª semana, realizar o aborto. Esses 5 pontos, para mim, são fundamentais. E acho que é a partir disso que, não só do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista também de uma recto ratio, isto é, uma razão razoável, nós devemos aprofundar. E eu vou então colocar 3 pontos bem objetivos, que não tenho como aprofundar cada um desses pontos de defesa da descriminalização. Mas queria colocar 3 pontos fundamentais que são o suporte para nós defendermos a vida. Uma primeira preocupação diante desses pontos é que em nenhum momento, caros amigos e amigas, nenhum momento se fala do feto, da criança, do nascituro. Todos os argumentos estão direcionados à mulher. Então, eu diria que já do ponto de vista da proporcionalidade, nós já temos um grande problema. E aqui os juristas trabalharam muito bem que há uma desproporcionalidade, porque 2 pessoas, o padre Rafael Solano já explicou o conceito de pessoa,
duas pessoas são tratadas de modo tão diferente. Uma tem todos os direitos e a outra não tem nenhum direito. Isso é fundamental nós entendermos, porque a partir do momento em que você não considera pessoa desde a concepção, nós estamos impedindo qualquer direito sobre o nascituro. Então, esse é um ponto que tem que ser superado na legislação e principalmente vem aqui o nosso apelo ao cuidado com o Estatuto do Nascituro. Muitos países já estão adotando e nós precisamos dar esse passo. Então vejam, isso demonstra claramente que o nosso nível de compreensão e de entendimento de quem somos nós, ou do que queremos para as futuras gerações, está em jogo. E é muito importante, até porque tivemos este protótipo na nossa mão, entendermos que todos nós que estamos aqui passamos por esta organogênese, por esse processo. Nenhum de nós está isento a esse contínuo desde o momento da concepção. Então, analisar isso ou desprezar isso é irracional. Não está de acordo com a nossa reta razão, que é baseada na lei natural. E eu volto aqui a repetir, nesse primeiro argumento, o que a própria CNBB escreveu no ano passado sobre essa questão do aborto. O direito à vida é incondicional. Deve ser respeitado, defendido em qualquer etapa ou condição em que se encontra a pessoa humana. O direito à vida permanece na sua totalidade. Para o idoso fragilizado, para o doente em fase terminal, para a pessoa com deficiência, para a criança que acaba de nascer e também para aquela que ainda não nasceu. Na realidade, desde quando o óvulo é fecundado, encontra-se inaugurada uma nova vida. Não é a religião que fala isso, é a ciência que fala isso. Há uma explosão de vida nesse encontro de dois gametas, que não é nem o pai e nem a mãe, mas um novo ser humano. Portanto, contém em si uma singularidade e o dinamismo da pessoa humana, um ser que recebe a tarefa de vir a ser. Ele não viria jamais a tornar-se humano se não fosse desde o início. Não se restringe a argumentação somente religiosa nesse sentido. Foi o pronunciamento da CNBB no dia 11 de abril do ano passado. Com isso, o que eu gostaria aqui de reforçar? Nessa ADPF, não tem em conta esta realidade suprema, que é a vida, que só tem uma possibilidade de vir a ser, que é dentro do útero, que é na organogênese e nesse contínuo. Se interrompe esse processo, não tem outra possibilidade. O nascituro não tem condições de optar por um outro modo de nascer. Então, não tem lógica, não tem estatística, não tem argumento que possa contrariar ou suprimir. Por isso a primeira falha nesses 5 argumentos, não tem como suprimir a minha, a sua, a nossa existência humana e a nossa dignidade desde a concepção. A grande crise que demonstra esse pedido e essa ideologia, no fundo é uma crise antropológica, porque nós não estamos conseguindo nos identificar com o que somos no início. Alguém que não reconhece no momento da concepção, início de uma vida, é alguém que também não se reconhece como pessoa.
é muito importante que tenhamos isso claro, porque eu acredito que o problema é mais profundo. São Paulo, lá na sua carta aos Efésios, capítulo 3 e 18, ele diz que para experimentar o verdadeiro amor, nós somos uma família, mas para experimentar o verdadeiro amor, é preciso compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E esse tipo de argumentação que nós vimos, essas argumentações, não tem profundidade. Elas são totalmente ideológicas. Ela não vai ao profundo do ser humano. Ela fica na superficialidade. E impõe uma realidade. Impõe um peso. Eu lembrava quando o doutor José Paulo falava da ideologia que se impõe, do mito de Procuste, que ele recolhia, recebia suas visitas, ele tinha uma cama de ferro, e ele, quando recebia suas visitas, ele tinha que colocar nessa cama. Mas se a pessoa era muito comprida, ele cortava as pernas para poder caber na cama. E se a pessoa era muito pequena, ele esticava a pessoa para poder caber na cama. Então, o que está acontecendo? Estamos trabalhando nesse nível que não é o nível da profundidade. É o nível da imposição ideológica. É um nível de superficialidade de quem realmente nós somos. É uma negação da nossa própria existência. Então, se nós não temos opção para nascer, a não ser através da gestação, a não ser através desse cuidado da mãe, ou como muito bem foi colocado, esta casa inicial, onde todos nós devemos passar, se isso não acontecer, então do que estamos falando? Quer dizer, para onde nós queremos ir como pessoas? Que direito é humano que não possibilita o primeiro de todos os direitos, que é vir a ser? Todos os demais direitos, isso já foi dito aqui, mas repito com todas as letras. Todos os demais direitos dependem desse direito para se concretizarem, que é o direito de vir a ser, de continuar a me desenvolver. O segundo ponto está baseado nos argumentos comparativos. Se tem muitas estatísticas, inclusive de outros países, vimos muito bem aqui o caso norte-americano, e tem outros países que também já aderiram, mas tem alguns também que voltaram atrás, e isso não se fala. Eu convido todos vocês a darem uma olhada, principalmente na legislação da Polônia, por exemplo, que no período do comunismo era tudo liberado, e com a saída do comunismo, o número de abortos, ao criminalizar, diminuiu. Então, é muito importante termos em conta o outro contraponto dessas verdades. Chile é outro país que vale a pena, que tem todo um controle. Inclusive no Chile, o momento da concepção, a partir dali não se pode fazer absolutamente nada, né, que venha a prejudicar o feto. E é um país que tem números bem significativos desse controle da dignidade da mulher. Não se perde nada com isso. Então, o segundo ponto que eu gostaria de colocar aqui é que todos sabemos que descriminalizar é praticamente um desengajamento moral. É um caminho para justificar uma fraqueza de valores. É aceitar resolver um mal com outro mal. Isso não é racional. Eu não estou falando aqui nem ainda do ponto de vista religioso. Estou falando da recto ratio. Não é racional. Para aqueles que querem descriminalizar o aborto e entendem que seria um mal menor, pois assim evitaria um mal maior, e ainda acrescentam que a lei humana não é obrigada a punir tudo, a lei humana pode renunciar à punição. Nesse caso, trata-se de uma contradição, meus caros, e fere um princípio de proporcionalidade. Que princípio é esse? Uma contradição que fere a Constituição, tanto para a mãe, mas também para a criança que tem os mesmos direitos. E a proporcionalidade,
que trata duas vidas humanas. Tem que ser reconhecida. Não só uma vida humana, duas vidas humanas. Portanto, o caso do aborto, ou uma lei que venha regularizar, ela chega a ser até uma incógnita, um ponto de interrogação. Porque como vamos obedecer uma lei que vai contra um princípio da nossa razão e da nossa lei natural? Que lei é essa que eu tenho que obedecer, que vai contra a minha própria lei de consciência? Talvez ela deixe de ser lei, ou não seja uma lei que possa ser exigida. Então, há aqui muitos pontos de interrogação que trariam diversos problemas para a nossa nação. Como poderíamos obedecer uma lei intrinsecamente imoral? Essa é a pergunta. O mesmo comportamento deveríamos ter quando um partido político, aqui hoje foi falado tanto nisso, mas eu volto a dar mais esse toque importante. A CNBB vem se preocupando com essa formação de consciência política na hora do voto. O cristão não pode ser um cristão ausente nessa hora. Deveríamos ver quando um partido político, na sua propaganda eleitoral, contempla no seu programa ações de liberação do aborto. Vejam, estejam atentos, pois admitir essa liceidade do aborto provocado é contradizer o nosso princípio, não só cristão, mas de homens e mulheres de reta razão. O Vaticano II, Gaudium et Spes, nos diz o seguinte: a vida deve ser defendida com extremos cuidados, porque a nossa natureza humana é muito frágil no seu início. Nós somos os dos seres que mais precisam cuidado no início da vida. Então, o aborto, diz Gaudium et Spes, e o infanticídio são crimes abomináveis. Por quê? Porque ferem diretamente a natureza pela qual nós somos criados. E terceiro e último ponto, para fecharmos, é a questão do grave equívoco de resolvermos os problemas desta maneira e não lembrarmos que as nossas condições sanitárias e as nossas políticas públicas devem estar atentas. Por isso fiquei muito feliz de já termos projetos em alguns estados que estão proporcionando esse cuidado com as mães. Devemos combater o aborto com políticas públicas racionais, viáveis, de seguridade para a mulher, de segurança para a mulher, que ela seja capaz de ter plena compreensão do que vai acontecer. É isso que se faz dessa campanha um glamour, uma falsidade ideológica. E nenhuma mulher, depois de abortar, vai se sentir uma vitoriosa. Não é uma conquista. Aliás, não se apresentam os resultados também do que acontece num pós-aborto. As consequências sobre a vida psicológica e pessoal dessa mulher. Mas como estamos no tempo da mídia, como estamos no tempo do teatro, da aparência, do glamour, se vende essa ideologia com falsidade. Então o aborto não é uma conquista, mas é um drama social. E drama social não se resolve com outros dramas. O Papa São João Paulo II, na encíclica Evangelho Vitae, deu a sua mensagem às mulheres. Ele deu uma mensagem específica às mulheres, de modo que ele pede que elas não caiam no desânimo, que não abandonem a esperança, a virtude que foi citada pelo padre Rafael Solano. Essa esperança é exatamente acreditar que as mulheres não serão as que tirarão vidas, mas as mulheres como artífices de uma nova vida, de um novo Brasil.
capazes de defender a vida. Enfim, lembrando o Papa, é necessário que tenhamos claro que o aborto direto, Evangelium Vitae número 62, o aborto direto, isto é, desejado como fim, como meio, constitui sempre uma desordem moral grave, enquanto morte deliberada de um ser humano inocente. É pesadíssimo isso, mas essa é a realidade. Para encerrar, eu retomo a nota da CNBB, quando no ano passado se pronunciou da seguinte maneira: o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos. E por isso, mais do que qualquer outro, deve ser protegido. Ele é um direito intrínseco à condição humana e não uma concessão do Estado. Os poderes da República têm obrigação de garanti-lo e defendê-lo. E o projeto de lei 478 de 2007, do Estatuto do Nascituro, em tramitação no Congresso Nacional, que garante o direito à vida desde a concepção, deve ser urgentemente apreciado, urgentemente aprovado e urgentemente aplicado. Com o mesmo ímpeto e compromisso ético cristão, repudiamos atitudes antidemocráticas que, atropelando o Congresso Nacional, exigem do Supremo Tribunal Federal uma função que não lhe é própria. Não compete a nenhuma autoridade pública reconhecer seletivamente o direito à vida. Essa discriminação é iníqua, é excludente. Causa horror só o pensar que haja crianças que não poderão jamais ver a luz, vítimas do aborto. São imorais leis que imponham aos profissionais da saúde a obrigação de agir contra a sua consciência. Portanto, sim à vida, não ao aborto.